Então, coisa linda, agora a gente vai entender sobre a queda do Bitcoin, o que você precisa saber sobre Bitcoin, se Bitcoin é para você, se não é para você, se você vai entender a parte que faz sentido e a parte que não faz sentido. Então, essa é uma aula completa sobre Bitcoin e liberdade financeira. Para quem não me conhece, eu sou o Helder, sou especialista em investimento certificado, com 750 milhões de reais sobre aconselhamento, mais de 27 mil clientes assinantes, investidor profissional com mais de 10 milhões de reais investidos, e hoje eu crio conteúdo financeiro gratuitamente para formar 1.000 milionários em 5 anos, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente entender no detalhe a queda do Bitcoin. Bitcoin, queda das emoções e a realidade da liberdade financeira. Uma aula completa sobre volatilidade, preparo emocional e o verdadeiro caminho para a liberdade financeira. O Bitcoin nasceu em 2008, logo após a crise financeira global, quando o autor ou o grupo usando o nome de Satoshi Nakamoto publicou um documento explicando a ideia de uma moeda digital descentralizada, tá? A proposta revolucionária, sem governos, criar um dinheiro que não dependesse de governos, sem bancos, que não dependesse de banco, e pessoa para pessoa, funcionasse de forma simples, você para outra pessoa sem ter intermediário. Tudo isso registrado em uma tecnologia de livros contábeis distribuídos chamada blockchain. E o que é a blockchain? A blockchain funciona como um registro público, onde cada transação é colocada dentro de blocos encadeados por criptografia, criando uma sequência de informações impossível de alterar sem reescrever toda a história da rede. Com isso, nasce um sistema onde ninguém controla tudo e, ao mesmo tempo, ninguém pode fraudar sozinho. Um experimento tecnológico poderoso, mas como todo experimento, ele nasceu carregando volatilidade. Então, é aí, né, que a criança chora e a mãe não vê. Para cima todo mundo quer ganhar, só que a hora que começa a dar volatilidade, a gente vê que não é para todo mundo. Desde então, o Bitcoin passou por múltiplos ciclos de altas absurdas e quedas violentas. Então, vamos para as quedas aqui, as quedas históricas do Bitcoin. 2011, queda próxima de 99% em algumas exchanges. Já pensou tu colocar o teu dinheiro e cair 99%? Quem é que aguenta, quem é que fica confiante depois disso, né? A gente vê muita gente falando do Bitcoin, mas a grande maioria que passou por essas quedas não manteve, tá? E quem passou por muitas altas também não manteve, porque o olho cresceu e quis vender, tá? E é natural do ser humano querer realizar lucro. 2013 e 2014, o MTGOX quebrou, milhares de pessoas perderam tudo e o preço desabou. 2017 saiu de menos de $1.000 e subiu para quase $20.000 e depois caiu mais de 80%. E 2021, 22 subiu demais, atraiu milhões de pessoas e depois caiu forte mais uma vez. E agora, em 2026, a gente está vendo aí mais um rally de queda do Bitcoin. Então, ele já desvalorizou 30%, que é a desvalorização mais comum, 40% são quedas frequentes, 60% quedas severas e 80% quedas extremas em vários momentos. O padrão que se repete. Em 2021 e 2022, o fenômeno se repetiu, subiu demais, atraiu milhões de pessoas na ânsia de enriquecer rápido e depois caiu forte de novo, levando uma grande parte desse público ao prejuízo. A realidade dos dados. Os dados internacionais mostram que, após grandes choques de mercado, a maioria das pessoas físicas que comprou Bitcoin saiu perdendo porque compraram na alta, desespero coletivo, e venderam na queda, justamente quando mais deveriam estar preparadas emocionalmente para suportar o ciclo. E aí vem a questão do preparo emocional. Então, a verdade é que ninguém fala, né? E é por isso que eu digo, muitas pessoas não têm preparo emocional para ver o seu patrimônio desvalorizar 40%, 50%, 60% em questão de semana. E essa é a realidade do Bitcoin. Ele pode subir muito, mas não espere linha reta. Na verdade, a maioria das pessoas não aguenta ver cair 10%, 20%. Quanto mais o padrão do Bitcoin, que é 30% para mais, né, de queda. Então, as pessoas que acham que tem um perfil para arriscar até o dia em que abre o extrato e vem uma quantia que demoraram anos para juntar, cair pela metade de um mês. Agora tu imagina que tu tá juntando dinheiro, juntando, e aí tu não se preparou emocionalmente, porque a gente se prepara emocionalmente para subir, né? Quem é que não consegue se preparar para subir? Não precisa se preparar. Só que aí a hora que cai, muita gente aí desperdiça anos, né, de trabalho duro e esforço. A maioria não aguenta isso, a maioria entra por impulso e sai machucada. E por que isso não é falado? Muito marketing, existe aí um marketing em torno das criptomoedas, promessas de enriquecimento rápido. Então, a maioria das promessas que você vê sobre Bitcoin é mudar a vida da noite para o dia, é enriquecer rápido, e é muito barulho que esconde uma realidade aí que 99% das pessoas não ganham dinheiro. Mas a verdade é que volatilidade extrema exige preparo psicológico extremo. E 95% das pessoas
não tem esse preparo. É muito fácil ser corajoso quando o preço está subindo e o verdadeiro teste acontece quando o gráfico vira. Agora, o que isso tem a ver com liberdade financeira depois dos 40 anos? Quando falamos de liberdade financeira, principalmente para quem tem 40, 50, 60 anos, não faz nenhum sentido apostar o pouco que tem em algo que pode evaporar 60% em poucos dias. Quem está construindo patrimônio nessa fase de vida não precisa de aventura, precisa de consistência, precisa de previsibilidade, não de surpresa, precisa de paz, não de ansiedade, precisa dormir e não de insônia. E nenhum desses elementos combina com a volatilidade extrema do Bitcoin. Para ser livre financeiramente, você não precisa de Bitcoin. Não quer dizer que você não possa ter, mas não é isso que vai fazer você mudar o jogo. Tá? Dá para enriquecer sem cripto. Aliás, a imensa maioria dos milionários do mundo não ficou rico com criptomoeda. Eles ficaram ricos com negócios, com imóveis, com ações, com renda fixa e com tempo e com disciplina. Os maiores investidores da história. O Warren Buffett critica abertamente o Bitcoin. O Charlie Munger, que já faleceu, também criticava o Bitcoin. E o Jack Bogle simplesmente ignora. A filosofia dos grandes investidores é simples. Riqueza se constrói com aportes constantes, que é o que eu chamo de se pagar primeiro, juros compostos, paciência e ativos de qualidade e que estão adequados ao teu perfil, porque não adianta tu ganhar um tiro, uma bala de prata uma semana que não resolve a tua vida e depois tu começar a cair e ficar preocupado e parar de fazer, que tem a ver com a disciplina e a constância que vai ser necessária para o teu enriquecimento. Você não precisa participar de um mercado que sobe e desce violentamente para construir o seu futuro, não é necessário para construir patrimônio. Então, o que realmente faz um investidor chegar lá? Se pagar primeiro, que significa toda vez que você recebe o dinheiro, antes de pagar qualquer boleto, você vai pagar o primeiro boleto para você. Você vai tirar de 10% a 30% daquilo que você recebe para você primeiro. Ah, o mês que você estiver ruim, não estiver indo bem, é 10%. O mês que você não tiver dinheiro, é 10%. Então, não tem mês que você não vai fazer isso. Investir todos os meses e deixar os juros compostos trabalhar. E claro, você vai precisar de uma carteira, né, que eu chamo de pizza do dinheiro, que hoje a gente usa aqui, né, na comunidade, o Mapa dos Investimentos, o GPS da Liberdade Financeira, um aplicativo, um software, que você só tem o trabalho de colocar o valor, ele já monta para você a pizza, exatamente onde é que você faz, quanto que você coloca cada um, respeitando o teu perfil, para quem tem 40, 50, 60, não tem facilidade com tecnologia, mas quer algo pronto. Não é ensinar a pescar, é dar o peixe pronto. E isso você não precisa ser um especialista em investimento. Tá? Lembra que valorização não é tudo. Mesmo que uma pessoa acerte um ciclo de alta, mesmo que o Bitcoin dobre, triplique ou suba 10 vezes, isso sozinho não transforma ninguém em milionário. Tá? Porque valorização isolada não muda a vida de ninguém. E o que realmente muda a vida? Aporte, consistência e disciplina. E aí tem o perigo da ilusão do atalho. Não adianta ter um ativo que cresce se o seu aporte é pequeno. Se você não investe com frequência, se você não tem uma estratégia, você pode fazer um investimento, triplicar, mas não vai resolver a tua vida se você não continuar, se você não tiver consistência. E se você não estiver satisfeito, se você não estiver vendo futuro, você para de fazer. Se você está com medo, se você está inseguro, você para de fazer. Tá? E é por isso que muita gente entra em cripto achando que descobriu um atalho para a liberdade financeira, quando na verdade está cavando um buraco emocional que pode durar décadas. Agora vamos ver outras criptos. Também é importante entender que existem milhares de outras criptomoedas além do Bitcoin, como por exemplo o Ethereum, a Solana e tantas outras, tá? Mas a verdade é que muitas delas não existem há um tempo suficiente, não provou seu valor e muitas já subiram e outras já desapareceram, já morreram. Então, os ciclos das criptomoedas. A história das criptos é uma história onde a cada ciclo várias delas surgem, algumas explodem e a maioria desaparece. Agora uma comparação importante. E se o Bitcoin, que é a mais sólida de todas, já tem essa volatilidade toda, imagina o restante. O Bitcoin é a mais conhecida, é a mais sólida. E essa é a que teoricamente tem menos volatilidade, que já é uma volatilidade extrema. Isso significa que não é possível investir, mas significa que as pessoas precisam saber exatamente o que estão fazendo e principalmente precisam entender que esse tipo de investimento não é para salvar ninguém da situação que está hoje. A verdade é simples. Com ações, com fundos internacionais, com planejamento, com renda fixa, com aportes constantes, com uma estratégia que respeita quem você é, você consegue conquistar patrimônio. Você pode até ter um pouco de Bitcoin, se entender o risco e fizer sentido para o seu perfil, mas nunca como pilar da sua vida financeira. Porque liberdade não se constrói com adrenalina, se constrói com sistema. E é exatamente isso que você tem no GPS da liberdade financeira. É um sistema simples,
para quem tem 40, 50, 60 anos, que vai te mostrar exatamente onde é que você coloca a tua pizza do dinheiro sem dor de cabeça e crescendo patrimônio numa velocidade muito maior que várias pessoas que estão esperando que o Bitcoin vai salvar a vida delas. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, ou você conhece alguém que ganhou muito dinheiro com Bitcoin, ou você conhece alguém que perdeu muito dinheiro com Bitcoin ou até caiu em golpe de criptomoeda. Vou querer saber a tua opinião, coloca aqui nos comentários, escreve aqui qual que é a sua opinião, eu vou ler e te responder, e compartilha esse vídeo, manda para todo mundo que você conhece, se inscreva no canal, aperta no botãozinho de gostei, e a gente se vê no próximo vídeo.